Olá, amigos e devotos de Carlo Acutis, tudo bem com vocês? Hoje, no nosso programa Momento Vocacional, vamos dar continuidade a nossos estudos sobre as vocações e tudo o que o Catecismo da Igreja Católica diz sobre vocação. Vamos usar bastante o nosso catecismo e falo para vocês deixarem também aí do lado uma caneta e um caderno para vocês irem anotando os parágrafos. Semana passada eu falei que eram cânos, mas na verdade eram parágrafos. Cânon é usado para o Código de Direito Canônico. No catecismo é parágrafo. Então separem um caderno, seu catecismo e bora estudar sobre as vocações que tem aqui no SIC. Eu sou Paulo Henrique Júnior e você está aqui no canal Devotos de Carlo Acutis Brasil. Começar aqui com os nossos estudos falando sobre a vocação do homem pela vida no Espírito. Vamos abrir no parágrafo 1699. Eu vou ler apenas um trecho, é bem pequeno. A vida no Espírito realiza a vocação do homem. Capítulo 1. A vida do Espírito realiza a vocação do homem. Constituem-se de caridade divina e de solidariedade humana. Isso é explicado no capítulo 2. É concedida de graça como salvação, também explicado no capítulo agora 3, que é nas páginas seguintes. Agora, pronto, já descobrimos qual é a vocação do homem pela vida do Espírito. Agora, vamos, ainda aqui na mesma página, vamos falar sobre a vocação do homem revelada por Cristo. No parágrafo 1701, aqui no artigo 1, o homem, imagem de Deus. Cristo manifesta plenamente o homem ao próprio homem e lhe desvenda sua altíssima vocação. Em Cristo, imagem de Deus invisível. Né? Às vezes a gente escuta essas frases, né? Deus humanado, Deus que se fez homem, né? Que é o próprio Cristo. Foi o homem criado à imagem e semelhança do Criador, assim como nós. Em Cristo Redentor e Salvador, a imagem divina deformada no homem pelo primeiro pecado foi restaurada em sua beleza original e enobrecida pela graça de Deus. Agora, vamos abrir mais para frente, no parágrafo 2030, e vamos falar sobre a vocação do cristão que se realiza na igreja. Né? Aqui, ó, artigo 3, a igreja mãe e educadora. É na igreja, em comunhão com todos os batizados, que o cristão realiza a sua vocação. Por isso que eu falei também semana passada a importância de levarmos os filhos, as crianças para a igreja. Porque ó, é em comunhão, a igreja em comunhão com todos os batizados que o cristão realiza a sua vocação. Da igreja recebe a palavra de Deus, que contém os ensinamentos da lei de Cristo. Da igreja recebe a graça dos sacramentos que sustenta no caminho. Da igreja aprende o exemplo da santidade, como Carlo Acutis aprendeu muito bem. Reconhece a figura e fonte da igreja em Maria, como Carlo Acutis também reconhece muito bem com a sua devoção à Nossa Senhora. A Virgem Santíssima discerne-a no testemunho autêntico daqueles que a vivem. Descobre-a na tradição espiritual e na longa história dos santos que o precederam, que a liturgia celebra no ritmo santoral. E vamos continuando. Já falando sobre vocação do cristão realizada a vocação do cristão que se realiza na igreja. Agora, ó, vamos abrir no parágrafo 1878. Antes disso, eu estou tudo pegando aqui no índice analítico. Lá no finalzinho do catecismo tem um índice analítico. E se você quiser saber, por exemplo, de alguma coisa, qualquer coisa, vá lá, olha lá, está em ordem alfabética. Daí você olha lá. Eu estou vendo aqui na parte das vocações. Agora vamos abrir no parágrafo 1878. Vocação dos homens à semelhança da unidade e fraternidade das pessoas divinas. Vamos lá, 1878, lá atrás. Este parágrafo eu li semana passada, eu já falei sobre ele. Então eu só vou ler hoje rapidinho, não vou fazer nenhum comentário, tá bom? Todos os homens são chamados ao mesmo fim, o próprio Deus. Existe certa semelhança entre a unidade das pessoas divinas e a fraternidade que os homens devem estabelecer entre si na verdade e no amor. O amor ao próximo é inseparável do amor de Deus.
né? Eu comentei sobre este parágrafo já na semana passada, falei um pouco sobre ele. Agora vamos falar sobre a vocação do homem para se tornarmos filhos adotivos de Deus. Vamos abrir lá no parágrafo 1. O primeiro parágrafo do catecismo diz sobre isso. Eu não vou ler ele inteiro, só vou ler as partes que eu achei mais interessantes. Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua bem-aventurada. Eis porque desde sempre e em todo lugar está perto do homem. A todo momento, em todo lugar, neste momento, Deus está conosco. Nele e por ele, chama os homens a se tornarem no Espírito Santo seus filhos adotivos. É nele e por ele, não nele pelo mundo ou no mundo pelo mundo. É nele e por ele. Deus é por Deus para Deus. Né? E através do seu Espírito Santo somos chamados a ser seus filhos adotivos. E, portanto, os herdeiros de sua vida bem-aventurada. Né? Nós falamos agora sobre a vocação do homem para se tornarmos filhos adotivos de Deus. Eu iria agora explicar para vocês sobre a vocação dos leigos. Mas já que é muita coisa para se falar, eu peço para vocês assistirem o programa de número 20. Talvez esteja aparecendo o link aqui em cima. Se não estiver, entre na playlist aqui do nosso canal Devoto de Carla Coites Brasil e vai lá, playlist do programa Momento Vocacional. Lá você vai procurar o programa de número 20. E lá eu vou explicar sobre a vocação dos leigos, na qual Carla Coites seguiu muito bem e que ele é um grande exemplo. Vamos agora falar sobre a vocação para a bem-aventurança divina. Lá no parágrafo, vamos abrir aqui a partir do parágrafo 1700. Dessa vez, já que é muita coisa para se falar nessa vocação para a bem-aventurança divina, eu só vou ler um pouquinho e depois, mais para frente, até acredito, final do ano, eu vou fazer um programa especial para falar somente disso, porque é bastante coisa para ser feita. Então eu peço para vocês lerem aqui o parágrafo 1700 e também ler o 1703, que eu vou ler agora, 1703. Dotada de alma espiritual e imortal, a pessoa humana é a única criatura na Terra que Deus quis por si mesma. Desde sua concepção, é destinada à bem-aventurança. Na página seguinte, no parágrafo 1716, no artigo 2, diz assim: a bem-aventurança estão no carnê da pregação de Jesus. É bastante interessante falar que na Bíblia mostra a nossa vocação para a bem-aventurança divina. Porque diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disseram todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Mateus 5, 3 ao 12. E essa é a nossa vocação dos leigos. Eu iria falar agora também sobre a vocação para a castidade. Mas aí eu teria que ler mais de 20 parágrafos, né? E a gente ia perder muito tempo, seria praticamente o programa inteiro. Ou seja, eu vou também preparar um dia para a gente falar somente sobre a vocação para a castidade, que é uma vocação importantíssima, que começa no parágrafo 2337 e vai até o parágrafo 2359. Vou preparar um programa bem legal para nós falarmos sobre isso, pois é uma vocação muito importante para todos os cristãos. Então vamos agora abrir no parágrafo 307, lá atrás, vamos voltar tudo. E vamos falar sobre a vocação para a colaboração com Deus na criação. Né? A importância, né, de nós colaborarmos, né, com a criação do nosso Pai. Aos homens, Deus concede até poderem participar livremente de sua providência, confiando-lhes a responsabilidade de submeter a terra e denominá-la. Deus assim concede aos homens serem causas inteligentes e livres para completar
a obra da criação, aperfeiçoar sua harmonia e para o próprio bem de seus próximos. Cooperadores, muitas vezes inconscientes da vontade divina, os homens podem entrar deliberadamente nos seus sofrimentos. Tornam-se então plenamente cooperadores de Deus e do seu reino. Lembra que eu falei semana passada que em uma das ocasiões que a gente estava estudando, a gente chegou a falar sobre que nós somos administradores, né, de Deus aqui na Terra, né? Já vimos, somos humildes servos da vinha do Senhor. Vimos também que somos administradores. E aqui fala da importância, né, de nós cuidarmos bem sobre a vocação para a colaboração com Deus na sua criação. Vamos agora falar sobre a vocação para a comunhão com Deus. Lá mais para trás ainda. Vamos abrir no parágrafo 27. Vamos ver o que tem aqui no parágrafo 27. Diz assim: o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, visto que o homem é criado por Deus e para Deus. Olha, falei isso agora há pouco, por Deus e para Deus, né, das vocações que estávamos estudando. Deus não cessa de atrair o homem a si somente em Deus, e o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. O aspecto mais sublime da dignidade humana está nesta vocação do homem, a comunhão com Deus. Este convite que Deus dirige ao homem de dialogar com ele começa com a existência humana, pois se o homem existe é porque Deus o criou, por amor, e por amor não cessa de dar-lhe o ser. O homem só viverá plenamente segundo a verdade e se reconhecer livremente este amor e se entregar ao seu Criador. Agora vamos falar sobre a vocação para o apostolado cristão. Mais uma vocação que todos nós também devemos seguir. Está no parágrafo 863. 863. Diz assim: toda a igreja é apostólica na medida em que, por meio dos sucessores de São Pedro, nosso atual Papa Francisco, e dos apóstolos, permanece em comunhão de fé e de vida com sua origem. Toda a igreja é apostólica na medida em que é enviada ao mundo inteiro. Todos os membros da igreja, ainda que de formas diversas, participam deste envio, né? Os membros dentro da igreja têm várias funções, né? O padre, o diácono, o ministro, o catequista, o salmista, todos têm a sua função, né? É uma diversidade muito grande. A vocação cristã é também, por natureza, vocação ao apostolado. Denomina-se apostolado toda atividade do corpo místico, que tende a estender o reino de Cristo a toda a terra. Então, esta é a nossa vocação para o apostolado cristão. Agora, eu ia falar sobre mais uma vocação, mas eu vou fazer apenas um programa especial para falar sobre essa vocação. Eu já falei para vocês que a vocação para as bem-aventuranças, que eu cheguei a falar um pouco sobre elas aqui, e a vocação para a castidade, eu vou fazer um programa especial. Entre esses, eu também vou falar sobre a vocação para o casamento. Eu sei que não é uma vocação muito voltada para o nosso programa, mas eu acho interessante falar um pouco, né, para aprendermos também a ajudar outras pessoas com a vocação para o casamento. Então, até o final do ano, eu vou fazer alguns programas sobre essas vocações, tá bom? Então, agora vamos falar sobre a vocação para o culto divino e o serviço da igreja, lá no parágrafo 1121. Um pouquinho mais para frente, vamos lá. Lá diz assim: os sacramentos do batismo, da confirmação e da ordem, ou seja, os sacramentos de iniciação, conferem, além da graça, o caráter sacramental, ou selo, pelo qual o cristão participa do sacerdócio de Cristo e faz parte da igreja, segundo estados e funções diversas, né? Mais uma vez, funções diversas. E quando nós recebemos esses sacramentos de iniciação, nós passamos a fazer parte do sacerdócio do próprio Cristo. Esta configuração com Cristo e com a igreja, realizada pelo Espírito, é indelével.
Ela permanece para sempre no cristão como disposição positiva para a graça, como promessa e garantia da proteção divina, como vocação ao culto divino e ao serviço da igreja. Por tal motivo, estes sacramentos nunca podem ser reiterados. Jamais, nunca. Nunca foi e nunca será reiterados. Ok? Vamos agora então voltar um pouquinho, vamos falar sobre a vocação para a procura de Deus. Olha só. Uma vocação que também todos nós devemos seguir. E que eu vou falar apenas só a primeira frase para a gente não alongar muito o nosso programa. No Salmo 105:3 diz assim: Alegra-se o coração dos que buscam o Senhor. Olha só que legal. O nosso coração necessita sempre buscar o Senhor. Então essa é a nossa vocação para a procura de Deus. Ou seja, sempre devemos estar procurando Deus. Essa é uma das nossas principais vocações. O sacerdote, o leigo, não importa qual vocação você está seguindo. Você deve seguir sempre a vocação para a procura de Deus. Que, como diz aqui, alegra-se o coração dos que buscam o Senhor. Agora, vamos falar sobre vocação sacerdotal do povo de Deus. Lá no parágrafo 784. Vamos lá, 784. Diz assim: Ao entrar no povo de Deus pela fé e pelo batismo, recebe-se a participação da vocação única deste povo, em sua vocação sacerdotal. Cristo Senhor, pontífice tomado dentre os homens, fez do novo povo um reino e sacerdotes para Deus Pai. Os batizados pela regeneração e unção do Espírito Santo são efetivamente consagrados para formarem uma morada espiritual e um sacerdócio santo. Agora, vimos aqui a vocação sacerdotal do povo de Deus. Agora vamos abrir lá no parágrafo 1583. Eu vou ler primeiramente o finalzinho dele, já vou explicar por quê. Porque eu não entendi porque o índice do catecismo falou para ler sobre esse parágrafo, mas tenho que seguir o catecismo, né? No final diz assim: a vocação e a missão recebeis no dia de sua ordenação, marcam a pessoa de modo permanente. Tu és sacerdotes para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não é verdade? Por que eu falei que eu não entendi essa parte? Porque no começo diz assim, que é até interessante nós vermos isso, né? Vou ler primeiro. Alguém validamente ordenado pode, é claro, por motivos graves, ser exonerado das obrigações e das funções ligadas à ordenação ou ser proibido de exercê-las, mas jamais poder voltar a ser leigo no sentido estrito, porque o caráter impresso pela ordenação permanece para sempre. A vocação e a missão recebidas no dia de sua ordenação marcam a pessoa de modo permanente. Tu és sacerdotes para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A partir do momento que nós somos ordenados sacerdotes, nós nos transformamos, somos renovados, purificados, né? Dom Henrique Soares, né, que faleceu no passado, ele dizia assim, que você às vezes pode até repetir todas as palavras do padre com maior devoção possível. Mas se você não é padre, não vai acontecer absolutamente nada. Um dia antes da ordenação, você pode fazer toda a liturgia ali eucarística, tudo bonitinho, certinho, com maior devoção. Mas não vai acontecer nada. E no dia seguinte, acontece tudo, absolutamente tudo, né? Então essa é a nossa vocação sacerdotal, como diz aqui, né? A vocação e a missão recebidas no dia de sua ordenação marcam a pessoa de modo permanente. Quando o bispo impõe as nossas mãos, quando nós nos levantamos, não nos levantamos da mesma maneira que nós nos ajoelhamos, mas sim de uma maneira totalmente diferente, como sacerdotes, como representantes de Cristo aqui na Terra. Agora, para finalizar, finalmente, né, vamos falar sobre a vocação última do homem. Olha só, existe ainda uma última vocação do homem. Nós vimos nessas duas últimas sextas-feiras várias vocações na qual nós devemos seguir.
E são tantas vocações que nós devemos seguir que também existe a última vocação do homem. E essa última vocação está no parágrafo 1260. Lá diz assim: neste parágrafo 1260, que nós vamos analisar agora, diz assim: sendo que Cristo morreu por todos e que a vocação última do homem é realmente uma só, a saber divina, devemos sustentar que o Espírito Santo oferece a todos de um modo que só Deus conhece a possibilidade de associarem ao ministério pascal. Todo homem que, desconhecendo o Evangelho de Cristo e sua Igreja, procura a verdade e cumpre a vontade de Deus, segundo o conhecimento que tem delas, pode ser salvo. Pode-se supor que tais pessoas retiram desejado explicitamente o batismo, se tivessem tido conhecimento da necessidade de recebê-lo. Bem, chegamos agora ao fim do nosso programa. Estudamos sobre todas as vocações do catecismo e vimos que não existe só uma vocação para nós seguirmos. Às vezes a gente acha que a nossa vocação é seguir para fazer o sacramento da ordem ou o sacramento do matrimônio. Não, existem várias vocações. É fácil? Não. Mas com ele nós podemos seguir todas as vocações que ele quer que nós sigamos. E que tudo que está aqui é importantíssimo. O político, o deputado, não tem que ter o livro da Constituição em suas mãos. Nós, católicos, devemos ter o livro do Catecismo da Igreja Católica. E hoje vamos rezar de uma maneira especial por todas as vocações que estudamos nesse dia, nesta sexta-feira. Por todas as vocações que hoje nós estudamos. E por todos os vocacionados, por todos nós que estamos neste caminho, por todas essas vocações que nós estudamos no dia de hoje, vamos neste momento elevar nosso coração em oração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a seguir-te, continua a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias e pelas nossas escolas, e continua a repetir o convite a muitos de vossos jovens. Dá coragem às pessoas convidadas, dá força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Estamos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos por terem assistido hoje o nosso programa Momento Vocacional. Obrigado pela companhia de vocês, por terem aqui estudado junto comigo. Tudo que eu disse aqui para vocês, tudo que vocês aprenderam, eu também estou aprendendo agora. Ou seja, o assunto que é novo para vocês, para mim também é. Então, muito obrigado. Peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Lembrando que todos os dias às 9 horas da noite, horário de Brasília, temos o Santo Terço com o Padre Fábio Vieira no Instagram, @devotodecarlacutis_Brasil. E lembrando que sexta-feira que vem teremos um programa especial para finalizar esse mês das vocações. Desejo a todos um final de semana abençoado, uma semana mais abençoada ainda. Deus abençoe a todos. Maria, intercedei por nós, e Beato Carlo Acutis, rogai por nós.